Ele voltou a Balaque e encontrou ao lado do seu holocausto e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo. Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. E agora a resposta do Senhor através de Balaão. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? E aí ele continua a sua profecia aqui, respondendo, e depois vem outros oráculos, e ele não amaldiçoou o povo de Israel. E por que eu quero destacar essa passagem aqui? Nós vamos ver o Balaque insistindo com Balaão. Vai lá, cara, amaldiçoa esse povo. E Balaão, ele vai até outro lugar e chega lá naquele lugar, na hora que ele pensa que vai amaldiçoar, o que acontece? Ele não consegue, porque Deus fala, não é para amaldiçoar. E ele acaba, além de não amaldiçoando, abençoando, lançando e proferindo palavras de bênção. Porque era o Senhor quem estava usando ele para proferir aquelas palavras. Isso acontece por repetidas vezes, ao ponto de chegar o Balaque, que era o rei de Moabe, ele fica tão nervoso, ele dá um soco na própria mão e fala, já que não vai amaldiçoar, então pelo menos não abençoa esse povo, não. Ele fica com raiva, ele fica nervoso com aquela situação. E o Balaão, sem poder fazer muita coisa, fala, você quer que eu faça o quê? Olha o que ele diz, por exemplo, no capítulo 23, deixa eu ver aqui, no verso de número 19, né? Olha só, capítulo 23, né, a partir do verso 18 aqui eu vou estar lendo, um texto muito conhecido, né? A gente cita bastante também. Olha só, o texto do capítulo 23, versos 18 e 19, diz assim, então ele pronunciou este oráculo, levante-se Balaque e ouça-me, escute-me filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar. Olha só que interessante. Destaco para você esse texto aqui. Olha, vou colocar até de outra cor. Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não o posso mudar. Mais uma vez eu destaco aqui. Por que eu estou destacando esses textos, irmãos? O que eu quero trazer aqui para você, né, com essas passagens que eu estou citando aqui? Ainda que Balaão quisesse, ainda que Balaque insistisse, ele não poderia amaldiçoar o povo de Israel por um detalhe. Porque Deus abençoou aquele povo. Se Deus abençoou aquele povo, ele jamais poderia ser amaldiçoado por alguém, por uma pessoa, a não ser pelo próprio Deus, caso ele quisesse retirar aquela bênção e colocar uma maldição. Mas Deus abençoou aquele povo. E Balaque está dizendo aqui, olha, Deus não é o homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender daquilo que ele fala. Ele já abençoou esse povo, ele não vai voltar atrás. É por isso que o povo de Israel sempre será abençoado. É por isso que mesmo você morando aqui na nação brasileira, é dever de cada um de nós orar para que haja paz na nação de Israel. Porque nós fomos abençoados através daquele povo. Com certeza, através desse povo que Balaque queria amaldiçoar. Nós fomos abençoados. Porque o Messias veio dentre os judeus. O Messias veio através daquele povo, o Salvador, o Deus encarnado. Ele veio dentre os judeus. E nós hoje alcançamos, né? Na verdade, a graça nos alcançou através de Cristo. Nós temos o privilégio de ler todas essas histórias que se passaram com aquele povo e sermos abençoados por ela. Então, por cada uma delas nós somos abençoados. Então, aqui estava um homem querendo ir na contramão da vontade de Deus. E o que a gente vê na palavra é, a vontade de Deus é soberana. Eu não posso amaldiçoar. Eu não posso falar contra aquilo que Deus já falou. E por que eu estou destacando isso aqui hoje para você? E como eu disse, não vou me delongar aqui, vou tentar ser o mais breve possível. Porque quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente vê a palavra de Deus nos dizendo que em Cristo Jesus nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo nós estamos assentados nas regiões celestiais. A palavra nos diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. A palavra de Deus diz que nós fomos tirados da morte, do lamaçal do pecado e transportados para o reino do Filho de Deus, ou seja, o reino de Cristo, que nós pertencemos a Cristo. Ou seja, a palavra de Deus em inúmeros momentos vai nos declarar e nos mostrar que nós somos abençoados.
Se você que está aqui me assistindo creu no Evangelho de Cristo Jesus, se você que está aqui me assistindo acreditou na palavra da verdade que foi revelada a você, se você creu com todo o seu coração, se você recebeu o Espírito Santo, você foi abençoado, você foi abençoada. Mas sabe de um problema que muitas pessoas parece que não entenderam ainda? É que quando Deus abençoa, quem pode tirar essa bênção? Quem pode amaldiçoar? Ninguém. A questão é que muitas das vezes você está na igreja, sabe, irmãos? Nós que estamos aqui, você está na igreja e o seu pastor está ministrando e mostrando, olha, a palavra diz que você é abençoado, que você recebeu a salvação, que Cristo te concede graça, que Cristo te concede perdão, que Ele te ama. Ou seja, várias palavras de bênção. E você ouve assim, olha, amém, Jesus, glória a Deus. Agora, na hora que talvez o seu vizinho diz para você que você não presta, ou que vai dar tudo errado na sua vida, você vai, pega aquela palavra e guarda. Na hora que talvez alguém dentro da sua casa fala que você é um miserável, você pega aquela palavra e guarda. Na hora que alguém fala que está fazendo uma obra de macumba, de feitiçaria, de alguma coisa para você, você fica com medo e acha que aquilo vai te atingir. Parece que a gente dá mais crédito para a palavra negativa do que para a palavra positiva. E aqui nós estamos vendo o Senhor sendo fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele abençoou a nação de Israel, e quem pode amaldiçoar? Sabe? Ele, Deus Todo-Poderoso, Ele pode castigar, Ele pode punir, Ele pode trabalhar aquele povo conforme lhe apraz. Ele é o oleiro, o povo é o vaso. Assim como Ele faz conosco também. Se Ele já declarou bênção sobre a sua vida, e a maior de todas elas é a salvação, entenda isso. A maior bênção que alguém pode receber não é uma cura, não é uma bênção financeira, uma bênção material, uma bênção, seja lá qual for a área. A maior bênção que uma pessoa pode receber é a salvação. O maior milagre que pode acontecer na vida de alguém não é a ressurreição de um morto fisicamente falando, não é, por exemplo, a cura de um câncer, não é a outra doença, não é. O maior milagre que pode acontecer na vida de alguém é ela crer no Evangelho. O maior milagre que aconteceu na sua vida foi você crer no Evangelho de Cristo Jesus. Porque no momento em que você creu, você passou da morte para a vida. No momento em que você creu, Ele te transportou da morte e te trouxe agora, Ele te transportou das trevas para a luz, da morte para a vida. E Ele te tirou da maldição, que era a condenação do pecado, e Ele te trouxe para a bênção, que é a graça e a vida eterna em Cristo.